né, de hoje. Então, assim, é importante a gente saber as pinças, é importante a gente saber os tempos cirúrgicos para a gente correlacionar, tá certo? Na cirurgia, ok? Então, não adianta você entrar numa cirurgia e não saber é, a pinça relacionada a cada tempo cirúrgico, tá certo? Então, aqui eu tenho, vamos começar com os tempos cirúrgicos, ou os tempos operatórios, que é a diélise, a hemostasia, a exérese e a síntese. Geralmente, em prova de concurso, cai desse jeito, certo? Porém, eu já vi prova de concurso também cair as subdivisões de cada um. Então, lá na diérese, é a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. A hemostasia é o processo que impede, detém ou previne o sangramento. A exérese é a realização do ato cirúrgico. E a síntese, a sutura, é aproximar as bordas de uma ferida na finalidade de estabelecer a contiguidade dos tecidos e facilitar as fases da cicatrização. Aqui eu tenho o tempo cirúrgico de Eris, com as subdivisões dele, né? Então, separação dos planos anatômicos, vamos agora, né, para a diérese. Então, a primeira coisa que se faz na cirurgia é a diérese, ou os tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região. E ela pode ser classificada em mecânica ou física. A mecânica, instrumentos de corte, cortantes, e a física, recursos especiais, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês compreenderem, certo? Sobre a questão da mecânica e da física da diérese. A mecânica, ela pode ser por punção, que é drenar coleções de líquidos ou coletar fragmentos de tecidos, como agulhas e trocáteres. A secção, dividir ou cortar tecidos com o uso de material cortante, bisturi, tesouras, lâminas, segmentação de tecidos. A difusão, tá? Afastamento dos tecidos nos planos anatômicos, sem cortá-los, afastadores, tesouras com ponta romba, curetagem, raspagem da superfície do órgão, né, através de uma cureta, tá? A dilatação, processo para se aumentar o diâmetro de estruturas físicas anatômicas, como dilatadores específicos. O deslocamento, a separação dos tecidos de um espaço anatômico, pinças descoladores específicos. E a física, ela pode ser térmica, realizada por uso de calor, cuja fonte de energia elétrica, bisturi elétrico. A crioterapia, resfriamento brusco e intenso da área a ser realizada em cirurgia, exemplo, nitrogênio líquido. E laser, realiza-se por meio de um feixe de radiação luz luminosas, de raios infravermelhos concentrados e de alta potência. Há vários sistemas laser, mas o mais utilizado na cirurgia é o laser de dióxido de carbono, que pode ser facilmente absorvido pela água existente no tecido humano, certo? Aí eu tenho a hemostasia, que é o processo que impede, detém ou previne o sangramento. Hemo quer dizer sangue, né? Estasis, né? Deter. É o processo pelo qual se previne, detém ou impede o sangramento. E pode ser feito por meio de pinçamento de vasos, de ligadura de vasos, eletrocoagulação e compressão, tá? Compressão é você comprimir com curativo compressivo, um exemplo, ou apertar diretamente aquele vaso. A hemostasia prévia, preventiva ou pré-operatória é a medicamentosa baseada nos exames laboratoriais. A cirúrgica é interromper com caráter provisório o fluxo de sangue para a ferida cirúrgica para prevenir ou diminuir a perda sanguínea, através de um garrote pneumático, faixa de Smash. A hemostasia temporária é feita durante a intervenção cirúrgica para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia. Compressão por instrumentais, pinças, aplicação de medicações, uso de hemostáticos. E hemostasia definitiva, obliteração do vaso sanguíneo em caráter permanente, sutura, bisturi, que é eletrocoagulação, laqueadura e uso de hemostáticos, certo? A exérese, certo? Passando para cá. A exérese é a realização do ato cirúrgico, ok? Certo? E tem a síntese, ok? Então, a exérese é a cirurgia propriamente dita.
ou exérese, é o tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico, momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência, reconstituindo a área, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível. A síntese, né, relacionada-se à aproximação das bordas, sutura, de operília, na finalidade de estabelecer a contiguidade do tecido e facilitar as fases da cicatrização. Então, tem a síntese cirúrgica, que é a junção união, aproximar ou coaptar bordas, certo? De uma lesão, com a finalidade de estabelecer a contiguidade do processo de cicatrização. É a união dos tecidos. O resultado da síntese será mais fisiológico, quanto mais anatômica for a diérese, que é a separação. Pode ser classificada aí, tá? Então, o significado de coaptar é fechar ou juntar o que está separado, fazer aderir partes separadas. O médico coaptou as bordas da ferida de uma sutura. Etimologia e origem da palavra coaptar, certo? Aí eu tenho aqui na síntese, ela pode ser classificada em que eu já vi cair em concurso, certo? Também. Principalmente eu já vi cair em concurso a cruenta e a incruenta, certo? Já vi cair em concurso também todas, mas assim, essas duas caem mais. A cruenta é a coaptação, a aproximação, união dos tecidos, realizada por meio de sutura permanente ou removível, são utilizados instrumentos apropriados, agulhas de sutura, fios de sutura, etc. A incruenta é a aproximação dos tecidos, a união das bordas é feita por meio de gesso, adesivo ou atadura. A imediata, coaptação ou união das bordas da incisão é feita imediatamente após o término da cirurgia. A mediata é a aproximação dos tecidos às bordas, é feita após algum tempo de incisão, ok? Algum tempo depois da lesão. A completa, coaptação, aproximação, união dos tecidos, é feita em toda a dimensão, extensão da incisão cirúrgica. A incompleta, a aproximação dos tecidos, não ocorre em toda a extensão da lesão. Mantém-se uma pequena abertura para a colocação de um dreno, certo? Então, você percebe que existe uma diferença. Eu li aqui, mas vou tentar explicar para você. Qual a diferença da completa para a incompleta, certo? Eu coloquei essa definição, certo? Então, na completa, é feita toda uma, né, em toda a sua dimensão e extensão da incisão cirúrgica, essa aproximação. Já na incompleta, vai ter uma abertura para a colocação, né, aí de um dreno, certo? Na cruenta e na incruenta, qual é a diferença, professora? É que na cruenta, certo? Vai ter sutura permanente e removível. Vai utilizar agulhas e fios de sutura. Já na incruenta, é por meio de gesso, de adesivo ou atadura, ok? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Na imediata e na mediata, qual seria, né, a diferença dessas definições? Então, assim, a imediata, essa junção das bordas é feita imediatamente, a término da cirurgia. Já a mediata é feita algum tempo depois da lesão, certo? Então, o processo mais comum de síntese é a sutura e pode ser temporária ou definitiva. A temporária, quando a necessidade de remover os fios cirúrgicos da ferida após o fechamento ou a aderência das bordas ou bordos destas, certo? E essa temporária aí, nem sempre a gente tira os fios de uma vez. Se for uma cirurgia muito grande, a gente vai tirar fios alternado. Um fio sim, um fio não. Um fio sim, um fio não. Se for uma cirurgia grande, principalmente na região abdominal, tá? Dependendo, se for um corte muito grande. A definitiva ou permanente, quando os fios cirúrgicos não precisam ser removidos, pois eles permanecem encapsulados no interior dos tecidos. Ou então, gente, esses fios, eu não preciso retirá-los, mas eles são absorvíveis, né? Seriam temporários. Aqui eu tenho a classificação e função da diérese, tá? Tem o objetivo de criar vias de acesso através dos tecidos. A hemostasia, revisando de novo, tá? Conter ou prevenir os sangramentos durante o ato operatório. Apreensão, afastamento das estruturas. A exposição, local exposto com auxílio de afastadores, tá? Especial, né? São as pinças, né? Especiais, né?
Material cirúrgico específico, uma especialidade cirúrgica, a síntese visa unir os tecidos seccionados, certo? Aqui eu tenho as pinças para cada tempo cirúrgico. Instrumentos de diérese, tesouros e bisturis. Instrumentos de hemostasia, pinça Hauser, que é a mosquito, né? Existem pinças retas e pinças curvas. Existe a Kelly reta e curva, Craig reta e curva, Rochester, Kocher, tá? De síntese, material de síntese, porta-agulha, fios e agulhas soltos, né? Instrumentais auxiliares, pinças anatômicas, tá certo? Dente de rato. Instrumentais especiais variam de acordo com a cirurgia a ser realizada. Para a cirurgia geral teríamos a Mixter. A Mixter é muito bom, tá? Muito bem utilizada ela, tá? Os clamps, enfim. Pinça de campo e preensão, Bacalhau, Babycock, Alice, Folioval, etc, tá, gente? Então, aqui, mostrando para vocês os instrumentais, né? Algumas eu coloquei assim, no quadradinho para você melhor estudar. Opa, quais são os materiais de hemostasia? Que eu não falei, né, durante essa apresentação. Quais são os materiais de síntese, tá? Opa, peraí. Quais são os materiais de preensão? Quais são os materiais auxiliares? Os especiais de diérese, né? Eu coloquei aí para vocês verem. Tem muito mais pinças, né? Muito mais exemplos para você seguir, gente. Então, gente, eu queria desejar um até logo para vocês, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Hasta luego.